Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui, tá bom? No meu canal. Meu nome é Felipe. Estou fazendo no caso aí uma série de vídeos respostas referente aos questionamentos que os ateus têm, né? Fazem a respeito da Bíblia, especificamente aqui falando também do Antigo Testamento, no caso os textos que envolvem as questões de guerras e conflitos. Bom, se você é novo aqui no canal, já peço que se inscreva aqui para assim poder acompanhar os próximos vídeos e ajudar aí no crescimento do canal. O YouTube dessa forma vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas no caso, tá bom? Não importa se você é agnóstico, se você é ateu, se você é cristão, é importantíssimo que possamos sempre verificar as evidências no caso. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, compartilhe aí e curta. Bom, no assunto de hoje a gente vai tratar sobre as questões de falsas analogias que muitos ateus fazem referente quando se trata em fazer comparações com situações modernas e atuais recorrentes em tempos recentes no caso. Então, vamos dar aqui um exemplo no caso. Examinamos uma analogia sugerida, por exemplo, por Morriston, que segundo ele enfraqueceria a confiança na autoridade bíblica, no caso, né, na autoridade da Bíblia. Então, como cético, como uma pessoa que não acredita na existência de Deus, ele faz uma abordagem, uma colocação no qual aparentemente seria ali, vamos dizer assim, um checkmate, igual acontece no xadrez no caso. Vamos ver qual seria essa abordagem que ele traz, no caso, que ele coloca, esse questionamento ou essa comparação que é proposta por ele, e assim a gente vai ver o que a gente consegue verificar disso no caso. Vamos lá. Então, uma comparação feita, né? Vamos lá. Então, se o presidente dos Estados Unidos anunciasse que Deus ordenou que ele usasse o vasto poder militar à sua disposição para destruir, digamos, a nação do Irã, não deixando com vida nada que respira, as pessoas pressuporiam que ele está louco e que sem demora seria demitido do cargo. Ninguém, ou melhor, quase ninguém, levaria a sério a ideia de que Deus o havia instruído a fazer essa coisa terrível. Ora, o que essa comparação, essa analogia, ela quer dizer? Imagina que um presidente nos dias de hoje, né, no século XXI, por exemplo, simplesmente chegasse lá no canal, lá no, sei lá, chegasse no canal, no caso, de televisão, de rede nacional e falasse o seguinte: olha, Deus me falou isso e mandou eu destruir, por exemplo, a nação do Irã, a nação brasileira, o Brasil e outros países no caso. Então, como que a gente consegue entender algo referente a isso? É uma analogia dessa. Porque então ele quer dizer o seguinte: não faria o menor sentido, no caso, Moisés, Josué, Saul ter tido uma ordem dessa específica vindo da parte de Deus. Ou eles estão simplesmente dizendo que essas pessoas elas eram loucas no caso, né? Então, o que acontece? Essa analogia, ela faz sentido com o contexto bíblico, quando a gente compara com o contexto bíblico, é isso que a gente precisa estar verificando, estaremos fazendo isso. Ora, é um detalhe aqui muito importante a se dizer, é o seguinte: você que caiu aqui de paraquedas, direto nesse vídeo, eu peço gentilmente que você assista os vídeos anteriores, no caso, né? Só você ir na playlist do canal aí, procurar a playlist com o nome Respostas para Ateus, que você vai estar encontrando, no caso, todos os vídeos já gravados. Porque dessa forma você vai entender o assunto de maneira completa, não deixando nenhuma informação
para trás, tá bom? E também faça isso quando você tiver com tempo, tá bom? Os vídeos são um pouquinho grandes no caso, mas é porque as informações são muito importantes, as evidências que é trazida aqui, para que você consiga entender todo o contexto. Se eu pegasse só um capítulo e um versículo, o vídeo ficaria talvez de 2 minutos, mas eu sempre vou trazer o contexto completo para que possamos fazer a análise de maneira profissional no caso. Então, assim, a problemática está aqui, né? O que Morriston ele coloca no caso. Então, assim, se no caso aí um presidente acordasse e falasse assim no dia seguinte em rede nacional, olha, Deus mandou eu matar, destruir a nação do Irã, a nação do Brasil, qualquer outro país aí, as pessoas, né, no caso eu, você, os outros, as outras civilizações, iam entender que esse presidente estaria louco, no caso. E é possível fazer essa comparação, essa analogia com um relato bíblico? Olha, vamos fazer então essa verificação. E por que isso seria uma falsa analogia? Eu vou explicar exatamente para vocês agora, tá bom? Pessoal, isso daqui é muito recorrente no meio ateísta, no caso, né? Os ateus eles trazem muitas analogias, no caso, referente a situações. E importante a gente mencionar aqui, por exemplo, em primeiro lugar, o exemplo de Morriston envolve os Estados Unidos. Então, na analogia que ele faz, né, está envolvendo quem? Os Estados Unidos do presente aqui no caso. O texto bíblico se refere a Israel. E isso daqui é muito importante que as pessoas consigam entender por que essa analogia ela não pode ser feita e ela não é coerente com o contexto bíblico. E vamos olhar alguns fatos importantes. O primeiro dado importante: os Estados Unidos não são um povo escolhido por Deus, no caso, né? Colocando no contexto bíblico, no caso, os Estados Unidos não são um povo escolhido de Deus, não estão em uma aliança especial com Deus para serem a luz para as nações e o canal por meio de qual todas as nações serão, no caso, abençoadas e restauradas. Ora, quando a gente compara essa analogia que Morriston fez com o contexto bíblico, a primeira coisa que a gente vê aqui que são distinções totalmente diferentes. Primeiro, que a Bíblia está citando Israel, e Morriston citou, no caso, os Estados Unidos. Então a gente vê que os Estados Unidos, Deus não fez uma aliança com os Estados Unidos. Deus não fez uma aliança, Deus não escolheu os Estados Unidos, assim como ele escolheu o povo israelita, no caso, e libertou eles da mão de Faraó. Entendem? Então, assim, aqui já começam a andar por caminhos diferentes, mas vamos pegar mais alguns detalhes. Em segundo lugar, enquanto os Estados Unidos são a nação econômica e militar mais poderosa hoje no mundo, os antigos israelitas eram refugiados, fugindo da opressão no Egito. Então, veja que o contexto, essa analogia, essa comparação é totalmente absurda. Os Estados Unidos nos dias de hoje é a nação mais poderosa economicamente, em poder militar. Então, assim, fazer uma comparação com a nação nos dias de hoje, que já tem poderio militar vasto, que já tem tecnologia, que já tem uma economia muito poderosa, fazer essa comparação justamente com os israelitas antigos, que não tinham nem lugar para ficar, que eram escravos, fugindo da opressão do Egito, que não tinha nem uma porção de terra para poder estar vivendo, isso é uma analogia totalmente falsa e não se sustenta com o contexto bíblico, no caso, e do contexto completo de toda a narrativa que a gente faz essa comparação. Então, reitero mais uma vez, o segundo ponto: os Estados Unidos são a nação econômica e militar mais poderosa hoje no mundo, ou seja,
não é coerente com o contexto bíblico das situações que envolvem os antigos israelitas, pois eles eram refugiados, eles eram escravos, eles estavam sem terras, não tinham poderio militar, eles não tinham uma economia igual às dos Estados Unidos, eles não eram a nação mais poderosa do mundo. Então, veja que fazer uma analogia, uma comparação dessa é um negócio que não tem nem sentido. Mas vamos pegando mais alguns pontos. Outro detalhe também importante: os cidadãos dos Estados Unidos não são refugiados sem uma terra, precisando de um lugar para morar, entendem? Os cidadãos dos Estados Unidos, eles já têm ali a sua propriedade, né? Eles já têm acesso ali à casa, à moradia, acesso à encanação, acesso à internet, acesso, enfim, à alimentação e muitas outras coisas também, oportunidade de trabalho. Os antigos israelitas, no contexto bíblico tratado no Antigo Testamento, eles não estavam nessas mesmas possibilidades. Então, assim, fazer uma comparação nesse nível é completamente fora do padrão, no caso, porque não dá para comparar. Os Estados Unidos não encaixa no contexto da narrativa, da situação dos antigos israelitas, no caso. Então, assim, os israelitas, eles estavam necessitados e precisando de uma porção de terra para poder estar, no caso, criando ali o seu país, a sua identidade, no caso. Eu já gravei uns vídeos falando aí a de quem pertenciam as terras, se eram dos israelitas ou dos cananeus. Então é importante que você assista lá, caso você esteja imaginando sobre essa questão das terras do Antigo Testamento ali. Importante que você assista. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Nesse vídeo vamos tratar essa questão dessas falsas analogias no caso, tá certo? Bom, e um terceiro ponto importante, né, na analogia que o Morrison faz, ele fala sobre o poderio militar dos Estados Unidos. E veja bem, em terceiro lugar, o Irã não faz parte dos Estados Unidos. Ao invadir o Irã, os Estados Unidos estariam invadindo um país estrangeiro, entendem? Então, assim, o Irã ele não faz parte dos Estados Unidos. Ao invadir o Irã, os Estados Unidos estariam invadindo um país estrangeiro, no caso, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma precisão, porque já provamos aqui que os Estados Unidos, nos dias de hoje, é uma das potências econômicas mais bem estabilizadas do planeta, maior poder militar também, tecnologia, educação e muitas outras coisas. Em contraste, Canaã era a terra que pertencia a Israel. Na verdade, essa era a terra das raízes de Israel, começando com Abraão, quando Deus havia feito uma aliança para lhe dar essa terra. Olha, veja que na comparação do contexto bíblico da narrativa, dois fatores são extremamente importantes. Primeiro, Deus ele concede a porção de terra para os israelitas, os antigos israelitas, com uma condição, que eles não poderiam praticar as abominações que aqueles povos cananeus faziam. Então já tem vídeos gravados aqui no canal, aonde que eu explico se os cananeus eles eram inocentes ou não. Então é importante também que você assista aí na playlist do canal esses vídeos, para que assim você tenha aí um conhecimento maior dessa parte, dessa etapa. Também tem os vídeos gravados mostrando a quem pertence as terras, no caso, se pertencia aos cananeus ou se pertenciam, no caso, aos israelitas naquele contexto. Também é importante que você assista de maneira completa para assim ter maiores esclarecimentos no caso. Então, no contexto do assunto,
por dois fatores importantes. Quando Deus faz uma aliança, no caso, com Abraão, no caso, então concede a ele uma porção de terra, no caso, tanto para expulsar os cananeus, né? Então o objetivo maior eu já tenho vídeos gravados aí também na playlist, aonde que tem o título, era para expulsar os cananeus ou aniquilá-los. Então é importante também que você assista esse vídeo aí para ter maiores esclarecimentos. Então Deus, como sendo o dono do universo, como sendo o dono do planeta Terra, ele concede o direito de posse legal da terra para os israelitas expulsarem os cananeus daquelas regiões, como também um meio de fazer justiça contra as abominações que os cananeus faziam, que eram sacrifícios de crianças, né? Queimar sacrifícios humanos, queimarem crianças ao fogo, no fogo no caso, e isso daí é relatado, é citado dentro da própria Bíblia no Antigo Testamento. Deus dá um tempo de mais de 400 anos para que esses povos pudessem se arrepender, e eles não se arrependeram até que a medida da taça encheu e transbordou. Então Deus concedeu, depois que os israelitas saem do Egito, no caso, a autorização para que eles pudessem expulsar os cananeus da terra. Então, o primeiro fator importante, Deus concede o título legal da terra para os israelitas sob uma condição, que a condição seria que eles não poderiam, no caso, eles não poderiam se envolver e fazer as mesmas práticas que os cananeus faziam. Caso eles fizessem isso, eles também seriam expulsos da terra, no caso, tá certo? E segundo ponto importante, os israelitas eles foram comprando, no caso os patriarcas, eles começaram a comprar porções de terra dos cananeus, no caso, legalmente, tudo documentado, tudo registrado, no caso. Então, o fator importante aqui é que a terra de Canaã, ela pertencia legalmente a Israel, no caso. E isso tinha sido confirmado por Deus, através de Abraão, através de outros patriarcas também. E os próprios patriarcas compraram áreas de terras, conforme eu já mencionei, que você tem que assistir os outros vídeos para ter uma compreensão mais aprofundada. Ou seja, em comparação, o Irã não é nem nunca foi e nem nunca foi terra a qual os Estados Unidos tivessem o direito de posse legítimo no caso. Não tem lógica. A gente sabe que hoje o Irã ele é um país, vamos dizer assim, já concretizado no caso, né? Então ele já tem a sua cultura, ele já tem ali o seu desenvolvimento econômico e tudo mais. Bom, em quarto lugar, independente do que se pensa sobre o regime do Irã, a população iraniana não tem se ocupado com práticas como, por exemplo, incesto, adultério, bestialidade, sexo ritualizado e principalmente sacrifícios humanos como parte de um repertório religioso da cultura deles. Então, assim, os iranianos eles não estão com essas práticas, né? Eles não têm essas práticas de queimar crianças no fogo, de bestialidade, de ter relações sexuais com animais, né? Conforme esses povos cananeus tinham todas essas práticas no caso, e é esses mesmos povos que Deus fala para serem expulsos da terra, para que assim eles não estejam mais naquelas regiões no caso. Então, o objetivo maior do texto era sempre ele mostrar que o objetivo central, principal, era expulsá-lo da terra. Bom, vamos continuar aqui. Essas práticas, no caso, não estão aprofundadas, no caso, né, profundamente arraigadas na cultura iraniana. Mesmo que estivessem, o Irã não esteve envolvido com essas práticas,
por 400 anos em solo americano sem arrependimento. Ou seja, Deus ele concedeu um tempo para esses povos para se arrependerem de 400 anos, mais de 400 anos na verdade. E vejam, isso daqui eu falo para vocês. Eu não vejo nenhum canal ateísta, ateu. Aqui você que é ateu, você é sincero e está buscando todas as evidências para entender o contexto de maneira completa, você está de parabéns. Agora, se você trabalha com versículos isolados, né, você pega lá um versículo ou dois versículos ali e você esquece do contexto, você ignora o contexto completo do assunto e você fecha a sua visão, tampa a sua visão só para um ou dois versículos e aí você acha que aquilo ali já representa todo o contexto maior da Bíblia. Se você é esse segundo tipo de ateu, então você está, de certa forma, vou colocar aqui, de certa forma, não compreendendo o contexto geral do assunto no caso. Porque não tem como. Imagina que eu falasse o seguinte: eu estivesse aí, se eu fosse o seu vizinho, e eu falasse assim, do vizinho aí lá da sua casa, eu falasse assim: olha, bem alto, o leite acabou. Você consegue me informar aonde que o leite acabou? Bom, aí você poderia citar, não, aí você falou que o leite acabou, então o leite acabou na sua casa, o leite acabou na sua geladeira. Só que aí você não sabe do contexto. E se eu estiver me falando com alguém no celular que o leite acabou em uma outra cidade? Se eu estiver falando que o leite acabou em todos os supermercados da minha cidade? Se eu falar que o leite acabou em outro país, que pararam de produzir leite? Então, assim, a gente só consegue ter uma clareza geral do assunto quando a gente analisa o contexto completo. Então, o Irã, eles não estiveram envolvidos com práticas de sacrifícios humanos, de queimar crianças em atos ritualísticos, com relacionamentos sexuais com animais durante 400 anos. Não, eles não têm essa questão toda. E os cananeus, eles fizeram todas essas práticas e não se arrependeram. Isso tem que ser mencionado. Por quê? Porque se a pessoa ela pega um versículo isolado e ela coloca aquilo ali como um ponto final, as pessoas elas vão ter uma visão distorcida e não vai ter a clareza completa, melhor dizendo, não vai ter a clareza completa do assunto. Isso daí vai gerar desinformação, tá certo? Desinformação no caso. Continuamos. Em quinto lugar, a população dos Estados Unidos não corre o risco de ser assimilada na cultura iraniana no caso, de tal modo que ambas as nações coexistissem, os americanos seriam atraídos para todas essas práticas. Veja que no contexto não tem nem como pegar uma analogia dessa que muitos ateus fazem, né? Dizer algo desse tipo, não tem nem coerência com o contexto, no caso, bíblico. Por quê? Porque os israelitas, no contexto bíblico lá, os antigos israelitas, naquele contexto do Antigo Testamento, eles eram um grupo pequeno comparado com as outras nações. Então, assim, se eles fossem casar com as mulheres cananeias, viverem juntos ali, se misturassem, no caso, rapidamente eles seriam assimilados nas práticas e nos costumes, porque eles eram a minoria naquela região, no caso. Então, assim, os Estados Unidos, hoje, eles não têm esse risco, eles não correm esse risco. Por quê? Porque eles já têm a identidade deles formada, eles já têm a nação deles estabelecida, eles já têm a identidade da nação. Então, eles são pessoas, um país altamente desenvolvido economicamente, é um país altamente com um grande poderio militar, é um país que tem armas atômicas, né, bombas atômicas no caso,
é um país que tem assim uma influência no resto dos demais países, de outros continentes. Então, assim, os Estados Unidos hoje não corre o mesmo risco que os israelitas antigamente, pequenos como eram em sentido de números, correriam se caso eles não tinham essa mesma estabilidade igual os Estados Unidos tinham. Eles não tinham nenhum país com, imagina morar numa região ali, eram números menores em comparação com os cananeus, que eram muito mais numerosos do que eles. Então eles teriam a sua identidade como nação, no caso, ao viver e conviver com os cananeus, casando-se entre eles lá, né, dando suas filhas e seus filhos em casamento. Eles teriam ao longo de um prazo sua identidade totalmente apagada. Entenderam? Mas vamos continuar aqui. E por fim, no caso, né, a analogia que Morriston faz, ele cita algo bem interessante. Ele fala o seguinte, ele cita algo bem interessante. O presidente dos Estados Unidos, no caso, né, recebe a ordem divina, na analogia que ele faz, de usar o vasto poder dos Estados Unidos à sua disposição para destruir a nação do Irã. Ora, se a gente falar sobre a questão do vasto poder militar dos Estados Unidos, então a gente tem que entender que está se referindo aí a muitas coisas. Possivelmente, tecnicamente falando, como por exemplo, uma bomba atômica que tem um poder de destruição em grande escala e que as consequências disso daí é muito grande no caso. Então, já que ele está citando nessa analogia, os Estados Unidos nos dias de hoje, eles têm um poder de destruição em uma escala astronômica, ao contrário, logicamente falando, dos antigos israelitas. Eles não tinham esse poder em mãos, eles não tinham essa tecnologia em mão. Então, ao fazer uma analogia desse padrão e tentar encaixar ela como se fosse o contexto bíblico, da narrativa bíblica, isso daí é muito é muita forçação, é distorcer os fatos de uma maneira assim muito absurda, entendeu? Então, assim, quando a gente fala do vasto poder dos Estados Unidos, poder militar, quando a gente fala do vasto poder militar dos Estados Unidos, inclui o quê? Inclui armas nucleares, inclui uma força aérea, inclui a marinha, exércitos enormes, né? E nesse contexto, a ordem é claramente literal. Então, assim, na comparação que Morriston faz, que ele cita, né, que o presidente já acordou e deu lá um pronunciamento e tal. Então, assim, essa seria uma ordem realmente literal de aniquilar e de destruir completamente a nação do Irã, né, em comparação aqui na analogia que se foi abordada. Então, assim, ia utilizar todos os meios possíveis, marinha, força aérea no caso, né? Tanques de guerra, armas atômicas. E veja, os israelitas, os antigos israelitas, eles não tinham nada disso na disposição deles. Eles não tinham esse poderio militar, né? Nessa proporção, nessa escala, nessa quantidade e nessa potência. Eles eram grupos menores, muito menores no caso, em comparação com os cananeus. Ou seja, na Bíblia, no entanto, a referência à aniquilação é hiperbólica, como eu já gravei os vídeos que está aí disponível no canal, onde que eu trato, por exemplo, das passagens que fala que destruiu completamente e que ninguém fugiu e que tudo que respirava foi morto. Então eu trato dessas questões e lá nos vídeos a gente faz uma comparação para saber se essas passagens estão se referindo a uma situação
literal ou hiperbólica, uma linguagem de exagero. E na maioria dos casos são linguagens hiperbólicas, são linguagens exageradas. E na comparação, nessa analogia de Morriston aqui, ele traz a situação de uma maneira literal. O presidente realmente acordou, ele vai usar todo o poderio militar que ele tem na disposição para atacar a nação do Irã e apagar ela do mapa, do planeta, no caso. Entendem? Então, assim, não é uma comparação compatível com o contexto bíblico. Não chega nem perto de ser. Nem chega. Os Estados Unidos não estão tentando expulsar a população. Ou seja, o objetivo principal de Deus ao conduzir Josué, ao conduzir Moisés, Saul, não era de matar os povos, era de expulsá-los, no caso. Também já tem vídeo aqui gravado na playlist onde que eu entro nesse assunto aí. Então, se você quer saber especificamente se a ordem de Deus era para aniquilar os cananeus ou se era para expulsar eles, é importante que você assista esses vídeos, tá bom? De maneira completa, obviamente. Então, assim, os Estados Unidos não estão tentando expulsar aqui, nessa comparação, nessa analogia que Morriston faz, eles não estão tentando expulsar, eles realmente vão usar tudo que eles têm à disposição. Então, assim, é uma comparação que não encaixa no contexto bíblico no caso. E outro detalhe, nem o ataque está acontecendo após um número significativo de pessoas advertidas sobre um ataque eminente. Então, em comparação com o contexto bíblico do Antigo Testamento, a gente tem toda uma momentos anteriores, de muitos anos anteriores, dos cananeus cientes que eles estavam em terras que não pertenciam a eles já sabiam que as terras que eles estavam eram terras que não eram deles, no caso. Só que aqui na comparação de Morriston, ele faz uma analogia que o presidente, no caso, vai simplesmente atacar o Irã, o presidente dos Estados Unidos, e vai acabar com eles. Ou seja, aqui a gente tem a gente verifica vários erros nessa analogia. Então, não é compatível com o contexto bíblico, no caso. Então, assim, não tem toda essa questão de mais de 400 anos para que, por exemplo, lá no contexto bíblico, foi depois de 400 anos, Deus deu 400 anos, mais de 400 anos, para os cananeus se arrependerem, eles não aconteceram isso. Então, assim, isso tampouco está se referindo a ataque desestabilizador, descrito altamente de modo hiperbólico. Então, no contexto do Antigo Testamento, é muito utilizado ataques desestabilizadores em regiões diferentes e altamente hiperbólico, com uma linguagem, quando se refere a destruiu completamente e não fugiu ninguém, tudo que respirava foi destruído. Isso é muito utilizado de maneira hiperbólica, conforme eu já falei que eu gravei vídeos aqui, se a gente tem que enxergar isso de maneira literal ou hiperbólica. Para descobrir se a gente tem que ler de maneira direta ou não, a gente tem que entender a narrativa do contexto por completo, tá bom? Então, assim, devido a esses pontos que a gente consegue pegar aqui, a gente vê claramente que muitas acusações ou analogias feitas não tem pé e nem cabeça. Essas analogias que ateus fazem não encaixa com o contexto bíblico, no caso. Então, assim, tá aí por aí fazendo analogias sem pé e cabeça, isso não encaixa com o contexto da situação
dentro da narrativa do Antigo Testamento, no caso. Ou seja, então, o que precisaríamos fazer para adequar, né? Então, um ateu que faz uma analogia dessa, o que a gente precisaria fazer para adequar uma descrição, por exemplo, de Morriston, a fim de torná-la uma analogia mais precisa, mais coerente com o contexto bíblico, no caso? O que a gente precisaria fazer? Vamos fazer aqui agora um paralelo, para que fique mais contextualizado com a Bíblia, no caso, né? Porque a analogia que eles fizeram, que o Morriston fez, não encaixa com o contexto bíblico, não encaixa mesmo. Agora vamos conferir aqui uma analogia que seria mais próxima com o contexto bíblico que um ateu poderia fazer, né? Vamos ver aqui, ó. Bora lá. Agora imagine a situação. Imagine, então, já que o Morriston citou a questão do Irã, imagine que o Irã tenha tomado posse de uma terra que pertença aos Estados Unidos, no caso. Agora, o Irã ele sai da região deles, invade uma terra que pertence legalmente aos Estados Unidos, e ali eles ficam alojados, no caso, e não estão lá ocupando as áreas. Pegou agora aqui a introdução? Imagine que o Irã tenha tomado posse de uma terra que pertence aos Estados Unidos. Aqui a gente está fazendo uma analogia que coloca o contexto mais próximo com o contexto bíblico. Continuando no caso. A nação, no caso, né, a nação iraniana ocupa essa terra e se recusa a sair dela. Os iranianos estão fortemente armados e determinado grupo de pessoas resistirá à expulsão com a força. Então veja agora aqui o contexto. Os iranianos invadiram uma terra que pertence legalmente aos Estados Unidos. Eles estão fortemente armados e eles resistirão à expulsão, no caso. Então, se os Estados Unidos for lá para expulsar eles vão resistir. Então, uma parcela desse grupo vai resistir, eles não vão sair, no caso. Então, veja que agora o contexto faz mais igual com o contexto da narrativa bíblica, né? Porque o contexto feito pelo Morriston anteriormente não era compatível com o relato bíblico. Agora, imagine que o Irã não consiste em muçulmanos xiitas, mas antes em membros de uma seita religiosa cujos rituais envolvam atividades criminosas, como, por exemplo, incesto, relações com animais, bestialidade, queimar sacrifícios humanos, no caso, né? Queimar crianças vivas em rituais, no caso. Então agora imagina todo esse cenário. Eles invadiram as terras dos Estados Unidos, eles vão resistir, no caso, eles não vão sair facilmente, mesmo recebendo os avisos, e agora eles estão praticando esses atos em solo e em território americano, em área tomada ilegalmente, no caso, cometendo sacrifícios humanos, queimando crianças no fogo e tendo relações entre próprios familiares e relações também com animais, no caso. Bom, veja que esse contexto ele está mais próximo com o contexto da narrativa bíblica, no caso. E agora imagine essa situação. Durante séculos, eles têm sido intrusos no território americano. Durante séculos, veja bem, durante séculos, participando dessas atividades sem arrependimentos. Então eles praticam esses atos de sacrifícios humanos, abomináveis, criminosos, e tendo uma influência perniciosa naqueles à sua volta. Agora imagine que esses iranianos ali, né, nessa analogia que a gente está fazendo aqui, obviamente, imagine que tem uma pequena tribo ali próxima deles, uma tribuzinha pequena.
um grupo pequeno, facilmente eles serão dominados pelos iranianos e perderão ali a sua identidade no caso. Então eles vão se misturar, né? Então assim, veja que nesse contexto, nessa comparação e nessa analogia, a coisa fica mais parecida com o contexto narrado na Bíblia no caso. E quando Mateus ele faz uma analogia dessa, uma comparação dessa, ele está tirando no caso aí o contexto de fora do contexto no caso. Então ele está pegando algo que ele acha que é uma analogia que ele supõe, e ele supõe que essa analogia é o que está no relato bíblico, e não é assim, não é dessa forma. Então, vamos verificar aqui mais alguns pontos. Agora imagine a situação. Imagine ainda que todos os cidadãos dos Estados Unidos tenham perdido sua terra e são refugiados. São refugiados fugindo da perseguição e necessitados de terra. O número de americanos sobreviventes é tão pequeno que se eles coexistissem na terra com os iranianos, eles seriam, no caso, assimilados, e com o passar de alguns anos, né, décadas, a identidade do povo não mais existiria como sendo e tendo a identidade dos americanos iguais nos dias de hoje. Então, é um contexto que é mais próximo. Quando a gente faz essa analogia aqui, fica algo mais semelhante, mais coerente com o contexto bíblico no caso. Então, a identidade, os ideais, né, da América, eles desapareceriam caso eles fossem um grupo menor do que os iranianos, e caso eles convivessem ali e se habituassem nas práticas, casassem entre eles, sendo que na analogia aqui, os iranianos seriam, no caso, um grupo muito maior do que os americanos. E todos os cidadãos americanos se tornarão parte da seita criminosa. Ou seja, com o passar do tempo, de tanto o grupo dos americanos serem pequenos e morassem juntos e casassem e participassem dessas práticas, com o passar das décadas eles seriam tecnicamente assimilados aos costumes, à cultura, ao estilo de comida, ao estilo de música, a tudo. Então eles seriam idênticos, né, em atos e práticas religiosas semelhantes, no caso, às que foram feitas pelos cananeus. Então, continuando aqui. Agora, para a gente fazer aqui uma análise mais coerente, né, com a afirmação que Morriston fez. Então, agora imagine essa situação. Imagine ainda que um cenário. Imagine num cenário. O presidente anuncia, no caso, né, o presidente dos Estados Unidos, anuncia sua convicção de que é da vontade de Deus que ele expulse violentamente o Irã das terras do solo americano. Veja que agora a situação aqui é totalmente diferente. Ou seja, o presidente anuncia sua convicção de que é da vontade de Deus que ele expulse violentamente o Irã da terra dos americanos, do solo nacional americano no caso. Então, há uma geração, um ultimato, no caso, havia sido dado aos iranianos, de que se qualquer um deles ficasse na terra, seriam mortos. Ou seja, então, agora o presidente, no contexto aqui, o presidente ele ia dar um prazo para os iranianos deixassem a terra, o solo, os territórios que eles invadiram americanos. Agora o presidente falou, olha, vocês têm tantos meses para deixarem o território americano, essa área que vocês invadiram.
Então o presidente agora ele fala, olha, eu tenho a convicção que é da vontade de Deus que eu expulse violentamente o Irã. Porém, antes de fazer isso, o presidente faz o quê? Ele dá um prazo, ele dá um ultimato, ele dá um aviso e ele fala: se qualquer um deles ficar na terra, eles serão mortos. Então eles têm um determinado prazo para deixarem o território, o solo americano no caso. Então, nesse contexto, é muito mais parecido com o contexto bíblico do que a analogia que o Morriston faz a respeito do assunto. Então, nessa situação, nessa analogia, um número substancial de iranianos, no caso, iriam abandonar a terra, mas outros se recusam a dar atenção à advertência. Então, assim, uma parcela saiu, outra parcela ficou, e eles não dão atenção, no caso, eles se recusam a sair. Então, o que o presidente dos Estados Unidos, nessa situação, ele fez? Ele deu o prazo para que eles deixassem a terra, porém um grupo resolveu ficar para resistir. Então, o presidente, com pesar, anuncia que, como o último recurso, os americanos precisam matar aqueles que não deram atenção à advertência e que não fugiram, no caso, né, em decorrência disso. Então, assim, veja que nesse contexto a situação é totalmente diferente. Eles receberam um aviso, eles sabiam que estavam em terras que não eram deles. O presidente deu um prazo para eles saírem das terras. O presidente disse, e ele entendeu que era da vontade de Deus que ele expulsasse esses iranianos, nessa analogia aqui que a gente está fazendo das terras dos Estados Unidos. Ele deu uma determinada quantidade de meses para que eles se retirassem. Uma porcentagem saiu, só que outra porcentagem resolveu ficar para resistir e lutar no caso. Então, o presidente, nessa situação, com muito pesar, ele anuncia o último recurso. Como último recurso, ele fala: os americanos precisam matar aqueles que não deram atenção à advertência no caso. Então, o presidente também realça que essas são circunstâncias extremamente incomuns e que certamente não há norma. Ele diz a seu povo que não tomaria uma medida desse tipo em condições normais. Então ele fala, olha, em condições normais, se eles tivessem saído das terras de maneiras pacíficas, não haveria as consequências. Só que uma parte ficou para lutar, para enfrentar o exército americano ali, as forças que serão enviadas. Então o presidente ele realça que essas são circunstâncias extremamente incomuns e certamente não há norma, ou seja, os soldados americanos enviados, eles não serão punidos por aquilo que eles fazerem naquelas regiões, no sentido de combater aqueles que estão ali, no caso, né, que resistem e que vão lutar, no caso, utilizando armas contra os soldados americanos, no caso. E o presidente ele realça, ele ainda diz, olha, em situações normais, eu não tomaria medidas nessa proporção, porém essa é uma situação incomum, é uma situação rara e que algo precisa ser feito. Ou seja, então ele acredita que para essa situação específica, nessa analogia que a gente estamos fazendo, para ficar mais coerente, né, que o ateu deveria fazer para ficar mais coerente com o texto bíblico, nessa situação específica, com base na promessa de Deus, ele diz, né, males maiores serão impedidos por esse recurso de ação do que por qualquer estratégia alternativa no caso. Então agora
o contexto está esclarecido nessa analogia, e é uma situação específica. E agora, nesse cenário, esses que resistiram para lutar, eles terão a devida consequência por estarem resistindo e terem invadido um território que não pertence a eles legalmente, no caso. Então, reconhecemos que essa contra-analogia, a de Morriston, no caso, né, essa contra-analogia, a de Morriston, não elimina todas as questões morais. No entanto, estamos tentando, no caso, retratar uma situação que é muito mais parecida com o texto, né, com o contexto bíblico. Veja que a analogia de Morriston, que eu mostrei no começo do vídeo, não é compatível com o contexto, com aquilo que é mostrado, é totalmente fora de comparação, fora da curva. São coisas que não encaixam, entendeu? É tirar ali, colocar muitas situações fora do padrão e não bate com o contexto bíblico, não é igual com o contexto bíblico. Então a explicação de Morriston, a comparação que ele faz, não é uma comparação que devamos entender que é o mesmo contexto da Bíblia, o mesmo contexto das situações narradas, de conflitos no caso. Então, essa é uma descrição que é marcadamente diferente da que é feita por críticos, que tipicamente apresenta um cenário falho em que Deus ordena que o presidente americano use armas nucleares contra um país estrangeiro e pacífico por um motivo insignificante ou por absolutamente nenhum motivo. Repito mais uma vez, essa é uma descrição que é marcadamente diferente das que é feita por críticos. Ou seja, os críticos, quando eles vão fazer essas analogias, eles simplesmente vai fora da curva. Então eles pegam uma analogia que não se encaixa com o contexto bíblico, e aí eles falam, olha, tá vendo? Então imagina se acontecesse isso hoje. Só que eles não olham o contexto completo da situação. Então, assim, tipicamente apresenta um cenário falho em que Deus ordena que o presidente americano nos dias atuais, use armas nucleares contra um país estrangeiro pacífico. Então, o Irã não está nem invadindo o território solo americano, não está ameaçando a soberania, nem nada, não tem nada com contexto. Os Estados Unidos não tem nada com contexto bíblico igual, e é feita uma analogia nesse sentido. Ainda mais uma analogia que distorce completamente o contexto da Bíblia, do povo israelita antigo, no caso. Então não faz sentido, pessoal. Tá bom? Agradeço a vocês que ficaram aqui até o final do vídeo também. Muito obrigado. E se inscreva aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Você que já é inscrito, muito obrigado a cada um inscrito, tá bom? Continue aqui. Vamos divulgar para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Se você tem uma dúvida, um questionamento, tenha certeza que isso ainda vai ser trazido aqui no canal, porque essa série é uma série de vídeos respostas que eu não tenho previsão de quando eu vou terminar. Talvez eu termine ano que vem, talvez eu nem termine ano que vem, porque eu vou estar trazendo todos os questionamentos e assuntos no qual muitos ateus e críticos levantam a respeito de algumas passagens bíblicas no caso. Tá certo? Então, pessoal, valeu, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.